Boa noite. I'm very blessed to be with you tonight. Eu sou muito abençoado de poder estar com vocês essa noite. There's nobody else I would rather be with tonight than this group of men. Não tem ninguém que eu gostaria de estar mais essa noite do que com esse grupo de homens. Hungry for Jesus, Famintos por Jesus, giving all of your hearts to the Lord. entregando todo o seu coração para o Senhor. And I'm so blessed that you're my brother. E eu sou tão abençoado que vocês são meus irmãos. I suffered an injury to my voice 32 years ago. Eu sofri há 38 anos atrás um acidente com a minha voz. So my voice is very small. Então minha voz é muito limitada. And they are working the sound system to help me tonight. E eles estão tentando ajustar o som para eu poder me comunicar com vocês essa noite. Espera um pouquinho só, obrigado. Valeu. And when this happened to my voice, then the Lord led me to begin to write. Então, quando isso aconteceu com a minha voz, o Senhor começou a me dar a oportunidade de escrever. And so there's like 20 of my books in Portuguese. E talvez tenha 12 livros dos meus livros em português. And I'm just so grateful that I can sow them into your lives. E eu estou tão feliz de poder semear os livros na vida de vocês essa noite. Thank you, Pastor Milton, for the Obrigado, privilege of being with you. Obrigado, Pastor Milton, pelo privilégio de poder estar com vocês. I've got a new best friend. Eu tenho um novo melhor amigo. And I've got some other friends in the room tonight Eu tenho outros amigos também aqui nesse lugar. because I met the brothers on the second row here. Porque eu conheci os amigos aqui na segunda fileira. I'm gonna do very badly with their names. Eu vou errar muito na pronúncia dos nomes. Cloudinei, É Claudinei, Adelson, Adilson, William, William, Leandro, Leandro, Renan, Renan, Lorenzo, Lourenço, Heinz, Heinz, Flavio. Yeah, Flavio. Aber, Éder. Nelson, Emerson. Isso aí. These are my best friends right here. Esses são os meus melhores amigos aqui. So I'm just so happy to be with everybody tonight. Então eu estou feliz de estar com todo mundo aqui essa noite. And now, here's what I'm gonna do. E é isso que eu quero fazer. Emerson, come here. Emerson, vem aqui, por favor. Take this. No, stand right there. Pode ficar aí embaixo. Take this. Pega esses stack of livros, books. pega essa pilha de livros, Take one book pega um livro and then pass it down the rest of your row. e aí passa para o resto da sua fileira. And everybody on your row gets a E book. todos aqueles que eu conheci de seu nome vão ganhar um dos livros. Emerson got my favorite. O Emerson ficou com o meu favorito, a cruz. I'm speaking tonight on the topic of this book, Eu vou falar essa noite sobre o tópico desse livro, A Covenant with My Eyes. um pacto com os meus olhos. Pastor Marciano and Pastor Rafael. Rafael asked me to speak on this topic at this men's conference. O pastor Marciano e o Rafael pediram para eu falar sobre esse livro. And I apologize because I ran out of books. E eu peço desculpas porque nós vendemos todos os livros que eu trouxe. I have some English copies with me, Eu tenho algumas cópias para vender hoje em inglês, but if you want a Portuguese copy, you're going to have to go online. se você quiser uma cópia em inglês, você vai ter que ir online. But I want you to know that the book is available in Portuguese here in Brazil. Mas eu quero que você saiba que esse livro está disponível em português aqui no Brasil. So that if this message touches
Então, se esse livro toca o seu coração, você pode ir mais profundo em conseguir esse livro. And I'm going to give this copy to Pastor Milton E eu quero dar essa cópia para o pastor Milton, so that everybody on his staff can have a fight about who gets it. para que todo mundo na equipe pastoral dele possa brigar para conseguir ter um desses. I've got an English copy here. Does anybody read English? Eu tenho uma cópia em inglês. Alguém aqui consegue ler inglês? Blue shirt. O que está de camiseta azul? God bless you, bro. Deus abençoe, irmão. I'm going to be available afterwards to do some book signing. So if you want to book sign, you can visit with me in the exit area. Eu vou estar disponível depois dos cultos para assinar alguns livros que você quiser adquirir ali. Então, fica à vontade, eu vou estar ali na frente. I invite you to pray with me now. Eu te convido para orar comigo agora. Let's open our hands before the Lord. Vamos abrir nossas mãos diante do Senhor. Jesus, this is a serious hour. Jesus, esse é um momento muito sério. And we have come tonight to do serious business with you and the Holy Spirit. E nós viemos essa noite fazer algo sério contigo pelo Espírito Santo. I'm asking, Lord, for a spirit of trembling to be upon us. Eu peço, Senhor, um espírito de tremor que venha sobre nós. May we tremble under the fear of the Lord. Que nós possamos tremer diante do temor do Senhor. And I'm asking that every brother in the house tonight E eu te peço que todo irmão que está aqui essa noite would receive a personal message from your heart straight to their heart. que receba uma palavra pessoal direto ao coração individual deles. In Jesus' name, Em nome de Jesus nós oramos. amen. Amém. Tonight we are going to the ancient paths. Essa noite nós vamos caminhar pelos caminhos antigos. We are going to the ancient spirituality of the oldest book in your Bible. Nós vamos caminhar pelos antigos caminhos do livro mais antigo da Bíblia. The oldest book in your Bible is not Genesis. O livro mais antigo na sua Bíblia não é Gênesis. The oldest book in your Bible is the book of Job. O livro mais antigo na sua Bíblia é o livro de Jó. And tonight we're going to come to the ancient spirituality of Job. E nessa noite nós vamos entrar na espiritualidade mais antiga do livro de Jó. Because even as the first is last and the last is first, Porque como a palavra de Deus diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Jesus has designed for the first book of the Bible to speak to the last days generation. Jesus quis que o primeiro livro da Bíblia falasse sobre a última porção das gerações. And tonight we are going to receive the wisdom of the ancients. E essa noite nós vamos receber a sabedoria mais antiga. Our scripture is Job 31. Nosso versículo é Jó 31, versículo 1. I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Estabeleci um pacto com meus olhos para não atentar com cobiça por donzela alguma. The context of this verse is very strong. O contexto dessa porção é muito poderosa. Incredible calamity has exploded in Job's life. Uma calamidade incrível veio sobre a vida de Jó. And it all comes all at one time. E veio tudo de uma vez. He loses all of his livestock and income. Ele perdeu todos os seus bens e riquezas. He loses his 10 children. Ele perdeu os seus 10 filhos. And then he loses his health. E ele perdeu sua saúde. Boils from head to foot.
Ele foi assim realmente queimado pelo Senhor. And his 3 best friends come to minister to him. E os 3 melhores amigos dele vieram para tentar ministrar ele. They want to help him. Eles queriam ajudá-lo. They want to give him good perspective. Eles queriam dar a ele uma boa perspectiva. And when they see Job's horrific condition, E quando eles viram a situação horrível em que Jó se encontrava, they decide there's only one reason for this to happen to somebody. eles decidiram, existe apenas uma razão para isso acontecer com alguém. For this to happen to Job, he must have sinned against God. Para que isso tivesse acontecido com Jó, provavelmente ele pecou contra o Senhor. He did something horrible to bring this on himself. Ele fez algo horrível para Deus trazer isso até a vida dele. And in the book, Job is saying, I did nothing to bring this on. E durante o livro, Jó diz, não, fui eu que causei isso. And his friends go, oh, yes, you did. E os amigos dizem, ah, sim, foi você. He goes, no, I didn't. Não, ele diz, não, não fui. And they go, yes, you did. E aí eles falam, sim, foi você. No, I didn't. E ele diz, não, não fui eu. And they said, yes, you did. E eles falaram, sim, foi você. And they go back and forth E eles vão e vêm e vão assim, for 20-something chapters. por 20 e poucos capítulos. Finally, in chapter 31, Finalmente, no capítulo 31, the intensity of the debate is at its height. a intensidade do debate está no seu ápice. And with his back to the wall, E quando ele está de costas para a parede, encurralado, Job finally feels forced to defend his commitment to Jó. righteous living. Jó finalmente encontra forças para defender a sua causa e a sua justiça. And in Job 31, he says, I've done this, I've done this, I've done this, I've done this. E em Jó, no capítulo dele, ele fala, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz He's isso. talking about his godly way of living. E ele está falando sobre a sua retidão, como ele viveu para Deus. And at the top of his list is verse 1. E no topo da sua lista está esse versículo 1. I made a covenant with my eye. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Why then should I look upon a young woman? Por como eu olharia para uma donzela? This is what Job is saying. É isso que Jó está dizendo. What has happened to me is not the consequence of compromise with my eyes. O que aconteceu comigo não é uma consequência de ter comprometido os meus olhos. Job said, I made a covenant with my eyes as regards sexual consecration. Jó diz, eu fiz um pacto com os meus olhos em relação à sexualidade. The massive word in the verse is the word covenant. A palavra mais poderosa desse versículo é a palavra pacto. In the Bible, covenant is a huge idea. Na Bíblia, a palavra pacto é uma ideia grandiosa. You'll remember when God came into covenant with Abraham. Você lembra quando Deus entrou em pacto com Abraão? A burning oven and a flaming torch. Ele fez como se fosse um forno com uma tocha de fogo fumegante, That passed between the animal parts. que passou entre aquelas partes dos animais. Covenant. Pacto. It's huge in the Bible, Isso é grandioso na Bíblia. and it's very sober. E é muito sóbrio. The definition of an eye covenant is on the screen. A, Go def- ahead and read that. a definição do que é um pacto com os olhos está escrito aqui no telão. Diz assim: um pacto é um voto, o qual é solenemente estabelecido por uma promessa verbal ou escrita e nunca deve ser violado sob pena de consequências. I want you to notice in Job 31, verse 1, Eu quero que você note algo em Jó 31:1. the Bible does not say you should make a covenant
A Bíblia não está dizendo você deveria fazer um pacto com os olhos. This comes to us as a story. Isso vem para nós através de uma história. Therefore, it is my conviction that an eye covenant is optional. Por isso que é minha convicção que um pacto com os olhos é opcional. You don't have to make a covenant with your eyes Você- to follow Jesus. Você não é obrigado a fazer um pacto com seus olhos para seguir Jesus. What the Bible does command is absolute purity. O que a Bíblia sim ordena é uma pureza absoluta. It just doesn't command how you get there. Ela não te ordena como chegar lá. So if you can walk in absolute purity before God and you don't need an eye covenant, Então, se você anda em absoluta pureza diante do Senhor, você não precisa de um pacto com os olhos. then praise God. Então, glória a Deus. But I'm like this. Mas eu estou tipo assim. If God has given me a tool in His Word to help me in this fight, Se Deus me deu uma ferramenta na sua palavra que me ajuda a lutar, then I might be wise to give it some serious consideration. então eu deveria sabiamente tomar isso em conta. So I'm going to talk from my own story tonight. Então eu vou falar para vocês sobre a minha própria história essa noite. I'm going to tell you the story of how I made a covenant with my eyes Eu vou te contar a história de como eu fiz um pacto com os meus olhos and how it has affected my life. e como afetou a minha vida. And then just do with it whatever God gives you. E apenas faça tudo que Deus te diz para fazer. It was 18 years ago. Foi há 18 anos atrás. I was in the secret place Eu estava no meu lugar secreto. and I had made my way to the book of Job. E aí eu cheguei até o livro de Jó. Because in the secret place, I read through the entire Bible at least once a year. Porque no meu lugar secreto eu leio toda a Bíblia pelo menos uma vez ao ano. I love the book of Job. Eu amo o livro de Jó. And so I am just loving this book. Então eu apenas estou amando esse livro. And I know chapter 31 is coming. E eu sei que o capítulo 31 está chegando. And I'm like, it finally came. E aí eu fico tipo, finalmente chegou. Job 31 Eu já estou em Jó 31. made a covenant with my eyes. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Should I look on a young woman? Não olharei com cobiça para uma donzela. As I'm reading the verse, E enquanto eu lia o versículo, I'm talking to Jesus. eu estou falando com Jesus. And I was saying You- things like this. E eu estava dizendo coisas assim para Jesus. Yes, Sim, I'm signing up all over again. eu estou eu estou dizendo sim para tudo isso de novo. My eyes are yours. Meus olhos são teus. I don't want to see her. Eu não quero olhar para ela, eu quero olhar para você. Yes, Lord. Sim, Senhor. Yes. Sim, Senhor. And I was just saying E eu yes. estava dizendo sim, Jesus. And the Lord interrupted my prayer. E o Senhor interrompeu a minha oração. And He said, E Ele disse a mim: you know you've never actually done it. você sabe que na verdade você nunca fez isso. Well, if you mean make a covenant, Se você está dizendo fazer um pacto, I understand covenant. eu entendo sobre pacto. Of course, I haven't made a covenant. Claro que eu fiz um pacto. That would be crazy. Claro que eu não fiz um pacto, isso seria loucura. But I was busted. Mas eu estava pego. I had been saying yes to a verse without ever actually saying yes to it. Eu estava dizendo sim para um versículo, quando na verdade eu nunca disse sim para aquele versículo. And now I'm in trouble. E agora eu estou em problemas. God,
Deus, o que você está dizendo a mim? I was trembling over the word covenant. Eu estava tremendo sobre a palavra pacto. I was so scared about this Eu estava tão amedrontado com isso that I took a week to process. que eu tive uma semana para processar. What is God saying to me? O que Deus está dizendo a mim? And after a week of praying and processing, E depois de uma semana de processar e orar, it seemed to come clear. veio para mim de uma maneira clara. I think God is inviting me to make a covenant with my eyes if I want to. Eu acho que Deus está me convidando a fazer um pacto com os meus olhos. And I think he's saying to me that if I go there, he'll help me. E eu acho que Ele está me dizendo que se eu for até esse lugar, Ele vai me ajudar. It was an invitation of grace. Era um convite da graça. I decided to accept his grace. Eu decidi aceitar essa graça. I wrote out my eye covenant. Eu escrevi o meu pacto com os olhos. I put it in my journal. Eu coloquei no meu diário. I gave a real big offering because I couldn't afford to forget it. Eu com certeza dei uma boa oferta sobre isso porque eu não podia me esquecer. Now I am in covenant with God E agora eu estou em um pacto com Deus about what my eyes will and will not look upon. sobre o que os meus olhos olharão ou não olharão. Scariest day of my life. O dia mais aterrorizante da minha vida. I'm going to talk about it. Eu vou falar sobre isso. I've been walking in this eye covenant for 18 years. Eu tenho andado num pacto com os olhos há 18 anos. And I'm just going to be honest about it. E eu vou ser honesto sobre isso. I have not conquered sexuality. Eu não conquistei a sexualidade. I am prepared to fight this war till the rest of my days. Eu estou pronto para lutar essa batalha pelo resto dos meus dias. But I will give you my testimony. Mas eu vou te dar o meu testemunho. The day I made that covenant with my eyes, O dia que eu fiz esse pacto com os meus olhos, it was like I stepped over a line. foi como se eu tivesse ultrapassado uma linha. I stepped into a dimension of victory in my walk with Jesus. Eu entrei numa nova dimensão de vitória na minha caminhada com Jesus. It was immediate. Foi imediato, It was real. foi real. And it has continued for 18 years. E isso tem continuado por 18 anos. So I'm going to talk about how I've walked this. E eu quero compartilhar de como eu ando sobre isso. And I'm going to, at the end of it, invite you to consider making a covenant with your eyes. E no final eu vou te convidar a considerar fazer um pacto com seus olhos. And whatever God is speaking to you, that's between you and God. E tudo que Deus falar com você, isso é você e o Senhor. I imagine my life like a fortress. Eu imagino minha vida como uma fortaleza. In ancient times, a city was built like a fortress. E antigamente as cidades eram construídas como fortalezas. It was surrounded with massive walls. Elas eram rodeadas por muros muito massivos e grossos. And then there was an iron gate. E tinha um portão de ferro nessas fortalezas. And when invaders wanted to take out a city, E quando invasores tentavam sitiar a cidade, they didn't attack the wall. eles não atacavam os muros, They attacked the gate. eles atacavam o portão. Because the gate was the most vulnerable part of the entire fortress. Porque o portão era o lugar mais vulnerável de toda a fortaleza. And if they could bash their way through the gate E se eles conseguissem bater e ultrapassar o portão and get
access to the city. e ter acesso à cidade. Once they're inside the city is lunch. Uma vez ultrapassando esse portão e entrando na cidade, a cidade está tomada. You gotta get inside the city. Eles precisam entrar na cidade. The gate to our sexuality is the eye. O portão da nossa sexualidade são nossos olhos. And when the enemy wants to attack you in this area, E quando o inimigo quer te atacar nesta área, he always comes after the gate. ele sempre vem contra esse portão. He attacks us in the eye gate. Eles nos atacam no portal dos nossos olhos. He can get temptation inside of our eyes. Se ele conseguir colocar a tentação dentro da nossa vida, Then it enters into the interior of our life, então ele entraria no interior da nossa vida, our mind, nossa mente, our heart. nosso coração. We've got to get the eye gate shut. Nós precisamos manter o portal dos nossos olhos fechados. That's what an eye covenant is all about. Isso é o que um pacto com os olhos se trata. What your eye allows O que os seus olhos permitem determines the nature of the traffic in your heart. determinam a natureza do que trafega no seu coração. If your eye is good, Jesus said you have light everywhere in your Se seus olhos forem bons, Jesus disse, haverá toda a luz em seu corpo. body. And if your eye is bad, then there's darkness everywhere. E se seus olhos forem maus, haverá escuridão em todo o seu corpo. We've got to get the eye gate Nós shut. precisamos ter o portal dos nossos olhos fechado. Once you get your eye gate shut, Uma vez que você consiga fechar o portal dos seus olhos, your war with sexuality is not over. a batalha contra a sexualidade não estará terminada. But now you can begin to win. Mas agora você consegue começar a vencer. Because the enemy is on the outside of our, Porque o inimigo está do lado de fora do castelo. and we can engage in victory when the enemy's on the outside. E a gente pode conseguir andar em vitória quando o inimigo está do lado de fora do fortaleza. Now we can begin to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. E agora a gente consegue trazer todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. There is a war on today Existe uma guerra acontecendo hoje for the eyes of this generation. pelos olhos dessa geração. I own 4 devices. Eu tenho 4 aparatos eletrônicos. I own a phone. Eu tenho um telefone, I own an iPad. eu tenho um iPad, I own a laptop computer. eu tenho um computador, laptop, And I own a TV. eu tenho uma TV. And the screens in my life want my eye. E as telas que tem na minha vida querem os meus olhos. And we're living in a generation where there is a war for our eye. E nós temos uma geração que está batalhando pelos seus olhos. One click on your device. Um clique no seu aparelho That's all you need. é tudo o que precisa. The scriptures prophesied that at the end of the age, immorality would explode in the earth. As escrituras profetizaram que no final dos tempos a imoralidade ia aumentar muito. We're in a generation watching this happen. E nós estamos vendo isso acontecer nessa geração. So we're not surprised by the immorality in this generation. Então nós não estamos surpresos pela imoralidade dessa geração. The Bible prophesied it. A Bíblia profetizou isso. What really surprises me
O que realmente me surpreende is what Revelation 14 says about the end time generation. é que Apocalipse 14 fala sobre o final dos tempos, a geração. Revelation 14 says Apocalipse 14 diz that there is, and it's the next screen for the next frame on the screen. It says that there is a generation that will be following the Lamb of God wherever he goes. diz que haverá uma geração que seguirá o Cordeiro para onde quer que ele vá. And the scripture says that these are the ones who were not defiled with women, E a Escritura diz que estes são os que não se macularam com mulheres, for they are virgins. porque eles são virgens. In other words, Em outras palavras, at the end of the age, no final dos tempos, in an internet saturated generation, numa geração saturada pela internet, there is going to be a company walking in unprecedented purity. haverá um grupo de pessoas andando em uma pureza nunca antes vista. God, how are you going to get that kind of a generation Senhor, como você terá esse tipo de geração out of this kind of an internet society? no meio dessa sociedade tomada pela internet? And I am persuaded the answer is this. E eu tenho perseguido e a resposta é essa. They will make covenants with their eyes. Eles farão um pacto com seus olhos. I'm asking Jesus to give us in Brazil Eu peço, Senhor, que o Senhor Jesus nos dê ao Brasil young men and fathers jovens e pais who will make a covenant with their eyes que farão um pacto com seus olhos and who will say to the next generation, e que dirão à próxima geração: follow me as I follow Christ. sigam a mim como eu sigo a Jesus. And we will raise up a Revelation 14 generation. E nós levantaremos uma geração como Apocalipse 14, Virgins in the eyes of Jesus, virgens aos olhos de Jesus, walking in unprecedented purity. andando numa pureza antes não vista. And I'm asking the Lord to begin that work tonight. E eu peço que o Senhor comece isso hoje. Now, I picture my life as a car. Eu imagino minha vida como um carro. If you're going to drive a car in Curitiba, Se você vai dirigir um carro em Curitiba, you have to have a gas pedal você precisa ter um pedal de acelerar and you have to have a brake pedal. e você precisa ter um pedal de freio. And if you're going to steer your life in purity, E se você quiser manter sua vida na pureza, you've got to have a gas pedal você precisa ter um pedal de acelerar and you've got to have a brake pedal. e você precisa ter um freio. The gas pedal is the love of Christ. O acelerador é o amor por Jesus. And the brake pedal is the fear of the Lord. E o freio é o temor ao Senhor. Tonight, I have the privilege of speaking about the fear of the Lord. Essa noite eu tenho o privilégio de falar sobre o temor do Senhor. But first, I want to talk about the gas pedal, Mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o acelerador, the love of Christ. o amor de Cristo. I want the love of Christ to be inside of me like a fire. Eu quero que o amor do Senhor esteja dentro de mim como um fogo. Jesus, I have seen your cross. Jesus, eu tenho visto a sua cruz. I have seen how you gave everything. Eu tenho visto como o Senhor deu tudo por mim. And because of your abandonment on the cross, E porque o Senhor se abandonou na cruz, you have won my love. o Senhor tem ganhado o meu amor. And I'm going to love you, Jesus, with all my heart, E eu te amarei, Jesus, com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha all alma, my strength. com toda a minha força. I set my affections on the face of Jesus. Eu coloquei toda a minha afeição nas faces de Jesus. This love to be a
fire Eu inside. quero que esse amor seja um fogo dentro de mim. I engage the gas pedal of the love of Christ. Que quando eu pise no pedal de amor por Jesus, It catapults me forward ele me empurre adiante into holiness and consecration. para a santidade, consagração e pureza. I'm going to share with you why I made a covenant with my eyes. Eu vou compartilhar com você por que eu fiz um pacto com os meus olhos. It all comes to one verse. Isso vem de um versículo. Jesus said, Jesus disse: "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. This verse is everything I live for. Esse versículo é tudo pelo qual eu vivo. This is the reason I get up in the morning. Essa é a razão pelo qual eu desperto de manhã. I want to see God. Eu quero ver Deus. And he's made a very bold promise to me. E ele fez uma promessa ousada para mim. If you will cultivate a pure heart, Se você cultivar um coração puro, you will see God. você vai ver Deus. Somebody says, well, Bob, Alguém diz: Bob, you're going to see him. você vai vê-lo. One of these days you're going to Um desses dias você vai morrer and you'll see him on the other e side. você vai ver ele do outro lado. I'm not talking about that. Eu não estou falando sobre isso. I want to see him on this side. Eu quero ver ele desse lado. I want to see you like Abraham. Eu quero ver você como Abraão te I want viu. to see you like Jacob. Eu quero te ver como Jacó te I viu. want to see you like Isaiah. Eu quero te ver como Isaías te I want to viu. see you like Ezekiel. Eu quero te ver como Ezequiel te viu. See you like Paul saw. Eu quero te ver como Paulo te viu. See you like John saw. Eu quero te ver como João te viu. See you like Job saw. Eu quero te ver como Jó te viu. This is the part of Job's story that I cherish most dear. Essa é a parte da história de Jó que eu mais celebro. He comes through the intensity of his trial. Ele passa pela intensidade da sua prova. Then God removes the veil E Deus remove o véu. and comes to Job in a personal visitation. E vem até Jó numa visita pessoal. And Job goes, I have heard of you by the hearing of the ear. E Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, Now my eyes see. mas agora meus olhos te veem. Listen carefully. Ouça atentamente. The man who made a covenant with his eyes O homem que fez um pacto com seus olhos is the man who one day saw God. é um homem que um dia verá Deus. That connection is not lost on Essa conexão não está perdida entre essas duas coisas. So I've made a covenant with my Então eu fiz um pacto com os meus olhos. cultivating purity before Jesus. E eu tenho cultivado pureza diante de Jesus. I want to see God. Porque eu quero ver Deus. Joseph, you got to decide what you want to see. José, você precisa decidir o que você quer ver. Do you want to see Potiphar's wife? Você quer ver a esposa de Do Potifar? you want to see God? Ou você quer ver Deus? Because you can't see both. Porque você não pode ver as duas coisas. Joseph, you got to decide what fire José, do you você precisa decidir qual é o fogo que você quer. want her fire? Você quer o fogo dela Do you want his fire? ou você quer o fogo dele? Because you can't have both fires. Porque você não pode ter os dois fogos. You've got to choose your fire. Você tem que escolher o seu fogo. And there is something in my flesh that wants her fire. E tem algo na minha carne que quer o fogo dela. But I've been awakened in the spirit Mas eu fui despertado no to Espírito the beauty of Jesus Christ. pela beleza de Jesus Cristo. And now I'm saying yes to a superior. E agora estou dizendo sim a um fogo superior. It's not that I don't want her fire. Não é que eu não queira o fogo dela, It's just that I want his fire. é porque eu quero muito mais o fogo So dele. I'm saying no to her Então eu estou dizendo não para o fogo so dela, that I can say yes to his. para que eu possa dizer sim para o fogo dele.
I want the fire of this love Eu quero o fogo desse amor, to be like a furnace inside of para que seja como uma fornalha dentro de mim, me, so that when I've got my eyes on Jesus, para que quando eu tenho meus olhos em Jesus loving him, e eu ame Ele, e eu adore Ele, e eu obedeça a Ele, I want this love to be like a gas pedal, eu quero que esse amor seja como um acelerador, that when I hit that gas, que quando eu pise no acelerador, it thrusts me forward. Ele me impulsione em direção à santidade, obediência Consecration. e consagração. But Mas if all you have is a gas pedal, se tudo que você tem é um acelerador and if you have no brake pedal, e você não tem nenhum freio, hello Curitiba, olá Curitiba, you are gonna have a crash. você vai ter um acidente. The love of God by itself is not enough to keep us in purity. O amor por Deus, por si mesmo, ou apenas isso não é o suficiente para manter nossa pureza. Not enough to have a good gas pedal. Não é o suficiente ter um bom acelerador. We must also have a brake pedal. Nós também precisamos ter um freio. That was a pretty bold statement that I just made there, Raphael. Eu acabei de fazer uma declaração muito ousada. I need a verse for it. Eu preciso de um versículo para respaldar isso. My verse is Revelation 2:19. O meu versículo é Apocalipse 2:19. Jesus is speaking to the church in Thyatira. Deus está falando à igreja em Tiatira. Tá no telão, querido, se puder passar por gentileza. Revelation. É Apocalipse 2:19. É 2:19. We're looking for Revelation 2:19. Apocalipse 2, versículo 19, isso. Beautiful, there it is. Isso, obrigado. God says to the church in Thyatira, Deus diz para a igreja em Tiatira: I know your love. eu conheço o teu amor. Thyatira was a worshiping church. Tiatira era uma igreja que adorava. When it came to passion, they had it. Quando o assunto era paixão, eles tinham. When it came to loving Jesus, they had it. Quando o assunto era amor por Jesus, eles tinham. And Jesus is commending them for their passion and fire and love. E Jesus está falando que eles tinham fogo e amor. But then he goes on to rebuke them for sexual immorality. Mas agora ele vai repreendê-los por imoralidade sexual. They had a good gasp. Eles tinham um bom acelerador, They didn't have a functioning brake pedal. mas eles não tinham um freio funcional. And they had crashed into sexual. E eles tiveram um acidente na imoralidade sexual. I'm the kind of guy that I need good brakes. Eu sou um tipo de cara que precisa de bons freios. When I go to hit the brake in my car, Quando eu vou pisar no freio do meu carro, I don't need a brake that sort of sometimes works. eu não preciso de um freio que às vezes, de vez em quando, funciona. I need a brake that will stop my car every time. Eu preciso de um freio que vai parar o meu carro todas as vezes que eu pisar. The same is true when it comes to consecration You- and our covenant with Jesus. E o mesmo é quando nós falamos sobre consagração no nosso pacto com Jesus. Need a brake that will stop us every time. Nós precisamos de um freio que vai nos parar sempre que precisar. When it comes to our eyes, Quando o assunto são os nossos olhos, in my experience, na minha experiência, I'm 67 years old. eu tenho 67 anos de idade. In my experience, Na minha experiência, there is only one brake
Só tem um freio que conseguirá te parar todas as vezes. And it's this: E é isso. the sheer terror of the Lord. O terror do Senhor. Somebody goes, how do I come under that kind of terror? Alguém deve se perguntar, como eu consigo entrar nesse terror? Well, this is what we're talking about. É sobre isso que nós estamos falando essa noite. A covenant with our. Fazendo um pacto com os nossos olhos. I'm gonna give you 4 reasons why this eye covenant terrifies. Eu vou te dar 4 razões por que um pacto com os olhos me aterroriza. Reason number 1: Razão número 1. an eye covenant involves our sexuality. Esse pacto envolve nossa sexualidade. When Adam and Eve had that head-on collision with sin, Quando Adão e Eva tiveram uma colisão com o pecado, the brunt of the impact was taken in their sexuality. a consequência do pecado pegou na sua sexualidade. The very first thing they realized, A primeira coisa que eles se deram conta, were naked. eles estavam nus. There is no part of our being Não tem nenhuma parte do nosso ser that has been more traumatized by sin que foi mais traumatizada que pelo pecado, than our sexuality. que a nossa sexualidade. For some of the brothers in the room, Para alguns dos irmãos aqui nesse lugar, our sexuality represents some of our greatest pain, sexualidade representa uma das maiores dores, greatest struggle, maior luta, greatest shame, maior vergonha, greatest fail. maior falha. Because in our sexuality, we have been so severely hurt. Porque na nossa sexualidade nós fomos severamente feridos pelo pecado. And the idea of making a covenant regarding an area that broken E pensar em fazer um pacto numa área tão quebrada, this idea is so crazy essa ideia é tão louca that it just wants to make you tremble all the way down to your feet. que deve fazer você tremer até os seus pés. Second reason Segunda razão por que me aterroriza um pacto com os olhos. is because of who I'm making the covenant with. É sobre quem eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo um pacto com os olhos. To God Almighty, Eu estou dizendo ao Deus Todo-Poderoso, creator of heaven o and earth, Criador dos céus e da terra, the commander of heaven's army. o comandante do exército celestial. He's a consuming fire. Ele é um fogo consumidor. He takes no pleasure in fools. Ele não tem prazer nos tolos. I am saying to that God, Eu estou dizendo a esse Deus, my eyes will not look on it. meus olhos não olharão para isso. This is terrifying. Isso é aterrorizante. The third reason it terrifies me, A terceira razão que me aterroriza, covenant does not provide for failure. um pacto com os olhos não tem espaço para falhas. When you make a covenant, Quando você faz um pacto, you don't have a clause in covenant for failure. você não tem uma cláusula no seu pacto para falhas. For example, Pastor Milton, I was not at your wedding. Por exemplo, pastor Milton, eu não estava no seu casamento. Are you married? Você é casado? Okay. I was not at your wedding. Eu não estava no seu casamento. But I bet you did not say this in your Mas covenant vows to your wife. Mas eu aposto que você não disse isso nos seus votos para sua esposa. I'm gonna bet you did not say. Eu acredito, eu vou apostar que você não falou isso. Sweetheart, I covenant myself to you for life. Amor, eu faço um pacto com você pela vida toda. And if I ever have an affair, E se por algum motivo eu tiver um caso, please forgive me. por favor, me perdoe. He did not say that to his wife on the day he married her. Ele não disse isso à esposa dele no dia do casamento. Because covenant says this. Porque pacto diz isso. It will not happen. Isso nunca acontecerá. This is
Isso é aterrorizante. A fourth reason that it terrifies me, A quarta razão pelo qual me aterroriza um pacto com os olhos, because once you're in a covenant, and as long as it's in force, porque o pacto vai ter, enquanto tiver força, the Bible doesn't let you out. a Bíblia não te libera você sair desse pacto. Example, Por exemplo, you get married, você se casou, go on your honeymoon. você vai para sua lua de mel, You wake up the first morning of your honeymoon. você acorda depois do primeiro dia do sua lua de mel, You look at your new bride você olha para sua recém-casada esposa and you say to yourself, e você diz para si mesmo: opa, too late. muito tarde. You are stuck with her forever. Você está preso a ela para sempre. You can't get out of it now. Você não pode sair disso agora. And when you understand covenant, E quando você entende pacto, it just makes you tremble all the way through. vai fazer você tremer em todo o seu corpo. So somebody is thinking right now, Então, alguns devem estar pensando: Bob, you are talking me right out of making an eye covenant. ah, Bob, você está me convencendo a não fazer um pacto com os olhos. Listen, Ouça, never fear the fear of the Lord. nunca tema o temor do Senhor. It's clean. É limpo, It's bright. é brilhante, It's safe. é It's wise. é sábio, é seguro, Fountain of life. é a fonte de vida. Wrap your arms around the fear of the Lord. Agarre-se, abrace ao redor do temor do Senhor To your bosom. e coloque isso no seu peito. So now that I've talked you out of an eye covenant, E agora que eu te quase convenci a você não fazer um I'm pacto, try to talk you into an eye eu vou tentar te convencer a fazer um pacto. I'm going to give you 4 reasons why I think you might want to consider. Eu vou te dar 4 razões porque você deveria considerar fazer um pacto com seus olhos. Número 1, Because an eye covenant will actually stop you. porque um pacto com os olhos vai realmente te parar. This is my experience. Essa é a minha experiência. And if your experience is the same as mine, E se a tua experiência é a mesma que a minha, it's a brake that actually stops you every time. é um freio que realmente te para sempre que precisar. And the reason it stops me E a razão pelo qual para is because it terrifies me. é porque isso me aterroriza. It's the terror of the Lord that stops me when temptation É o comes. terror do Senhor que me para toda vez que a tentação vem. The same thing is true in marriage. É a mesma coisa no casamento. A covenant of marriage will secure your marriage when temptation comes. Um pacto no casamento é o que vai assegurar esse casamento quando vier a tentação. When you make a covenant of marriage with your wife, Quando você fez um pacto no seu casamento com a sua here's esposa, what you're saying. é aqui isso que você disse. Sweetheart, of all the 4 billion women in the world, Amor, de todas as 4 bilhões de mulheres no mundo, you're my only one. você é a única para mim. And I'm giving myself to you only. E eu estou me entregando a mim e a você. And then you notice one of those 4 billion women. E aí, de repente, você nota algumas dessas 4 bilhões de mulheres. Wow, she's a looker. Uau, ela é bonita. And when you notice another woman, E quando você nota outra mulher, you remember your covenant with your wife. você se lembra do seu pacto com a sua esposa. I stood in the presence of God Almighty. Eu estava na presença do Deus Todo-Poderoso. My wife in the eye, E eu olhei minha esposa nos olhos. gave her my covenant. E eu dei a ela o meu pacto. And if I take off with that woman, E se eu falhar com essa mulher, I'm gonna have to
stand before God. Eu vou ter que estar diante de Deus I'm going to have to stand before e eu vou estar diante da minha esposa. And it's the marriage covenant that secures the marriage. E é o pacto do casamento que segura e assegura o casamento. Same thing is true with an eye covenant. O mesmo acontece com o pacto com os olhos. An image comes along. A imagem, sorry? An image comes along that catches our eye. Você consegue visualizar melhor quando você compara os dois pactos. I need something to go off inside of Eu preciso de que algo venha frequentemente à minha memória. me. No, Não, I can't go. eu não posso ir até esse lugar. Stood before God. Eu estava diante de Deus. Covenant Eu with fiz um God pacto com Deus, with my eye. com os meus olhos. And now I'm too terrified to look E at it agora eu estou muito aterrorizado para olhar para isso. because I made a covenant. Porque eu fiz um pacto com os meus olhos. If an eye covenant does not terrify, Se um pacto com os olhos não te aterroriza, then do not make it. então não faça um. The only reason it will have power in your life, A única razão que terá poder na sua vida, the only reason it will actually stop you a única razão que realmente vai te parar, is because it terrifies. é porque tem que te aterrorizar. Over the last 18 years, Pelos últimos 18 anos, my eye covenant has saved me over and over and over meu pacto com os olhos me salvou muitas e muitas vezes. because I still get tempted. Porque eu continuo sendo tentado. And if I did not have my eye covenant, E se eu não tivesse o meu pacto com os olhos, I would have blown it over and over. eu teria falhado várias e várias vezes. And I'm just saying, to the grace of Jesus, Eu só estou dizendo, pela graça de Jesus, the eye covenant has saved me many times. que um pacto com os meus olhos me salvou muitas vezes. I give thanks to God. E eu dou graças ao Senhor por isso. It's a brake that actually stops me. É um freio que realmente me para. A second reason to consider it, A segunda razão para considerar, an eye covenant accesses greater grace. um pacto com os olhos dá acesso a uma graça maior. I think when you make an eye covenant with your eye, Eu acho que quando você faz um pacto com os olhos, I think it touches God in a special way. eu acho que toca de Deus de uma maneira especial. Because I'm going to be honest with you, my Porque eu vou ser honesto com você, meu amigo. there are very few brothers in the church that make a covenant with their eyes. Tem pouquíssimos homens na igreja que fizeram um pacto com seus olhos. It's actually very rare. Na verdade, é muito raro. And when you make a covenant with your E quando você faz um pacto com seus olhos, I think God takes notice. eu acho que Deus nota. This is violent. Isso é violento. This is unusual. Isso é incomum. And I think that he is jazzed by the craziness of your consecration. E eu acho que chama a atenção de Deus a loucura desse pacto. I should use the word the audacity of your eye covenant. Eu usaria a palavra audácia do seu pacto. He's like, you're willing to go there. Ele disse, você está disposto a ir a esse lugar? I'll go there. Eu vou nesse lugar com You're você willing então. to give more. Você quer dar mais? I'll give more. Eu vou dar mais. You're willing to take it to another level. Você está disposto a ir a outro nível? Take it to another level. Eu vou a outro nível. And here was my experience. E essa é a minha experiência. I took it to the level of an eye covenant. Quando eu fui no nível de um pacto com os olhos, Immediately experienced a level of grace Eu- I had never touched. eu imediatamente comecei a desfrutar um nível de amor e graça que eu nunca tinha experimentado. And I think this is a fantastic reason to E eu consider acredito que essa é uma fantástica razão para você fazer um pacto com os olhos. A razão número 3, in an eye covenant, your intimacy with Jesus goes to another level. um pacto com os olhos, a sua intimidade com Jesus vai para outro nível. There's a reciprocity in covenant that is absolutely
absolutely beautiful. Existe uma reciprocidade no pacto que é absolutamente lindo. I promise myself to him. Eu prometo a mim mesmo a Ele. He promises himself to me. Ele promete a si mesmo a mim. Give myself to him. Eu dou-me a mim mesmo a Ele. And he gives himself to me. E Ele se dá a mim. I abandon myself to Eu me abandono a Ele. and he abandons himself to me. E Ele abandona a si mesmo a mim. I have eyes only for me. Eu tenho olhos só para Ele. He has eyes only for me. E Ele tem olhos só para mim. And the intimacy of it is very sweet. E a intimidade disso é muito doce. And the number 4 reason to E a razão número 4 para você considerar um pacto com os olhos. it can lift you to levels of victory that resolve can't. Te leva a níveis e a lugares que a determinação não levam. I'm going to try to explain the difference between resolve and covenant. Eu vou tentar explicar a diferença de determinação e pacto. Most areas of our consecration to Jesus are in the realm of resolve. A maioria das áreas da nossa consagração a Jesus é na área das decisões. For example, Bible reading. Por exemplo, ler a Bíblia, leitura bíblica. You don't make a covenant with God to read your Bible. Você não faz um pacto com seus olhos para ler a Bíblia, com Deus para ler a Bíblia. Resolve with God to read your Bible. Você faz uma determinação, uma resolução com Deus para ler a Bíblia. God to pray. Você não faz um pacto com Deus para orar. You make a resolve to pray. Você se determina a orar. Holy resolve has a safety net under it. A resolução, a determinação tem uma rede segura em volta disso. It's like this. É tipo isso. Jesus, by your grace, Jesus, pela sua graça, I am resolved to spend time in your word every day. eu determino que eu vou despender tempo na sua presença. And then you miss a day. E aí você perde um dia que você disse que faria. Not a problem. Sem problemas. There's a safety net here. Existe uma rede de segurança aqui. He's like, just pick yourself up and start again. Ele diz, levante-se de novo e continue. You make a resolve to overcome anger. Você faz uma resolução e se autodetermina em vencer a ira. And then you get angry. E aí você se irrita. And he's like, just repent. E ele diz, se arrependa, Not a problem. sem problemas. I'm going to wash you of that sin. Eu vou te lavar desse I'm pecado. going to give you a whole new start. Eu vou te dar um novo It's a início, new day. um novo dia. You've got a second chance. Você tem segunda chance. Resolve. Determinação. Covenant is different. Pacto é diferente. Covenant is saying to God, Pacto é dizer ao Senhor, it will not happen. isso não acontecerá. Most areas of our walk with Jesus are to be walked in holy resolve. Na maioria das nossas vidas, as áreas que nós tomamos com Jesus são áreas de decisões apenas. But there's a very tiny group of things that the Bible invites us to take it to covenant. Mas tem poucas coisas na Bíblia que ela nos convida a fazer um pacto. Very few. Pouquíssimas. Only take it to covenant if the Bible substantiates it. Somente faça pacto sobre algo que a Bíblia respalde. So if you make a marriage covenant, Então, se você fez um pacto de casamento, there's a verse for that. tem um versículo para isso. Proverbs 2:17. Provérbios 2:17. There are a very few kinds of covenant. Existem pouquíssimas coisas sobre pacto na Bíblia. And one of them E uma regards delas the eyes. fala sobre os olhos. This is very rare. Isso é muito raro. But the Bible invites us Mas to a- take it from resolve Mas a Bíblia nos fala para estar determinado a isso. and go to covenant.
para a gente passar da determinação e ir para pacto. with our E fazer um pacto com os nossos olhos. Here's how resolve sometimes works. É assim que a determinação às vezes funciona. You say, Jesus, I'm resolved. Você disse, Jesus, eu estou determinado. By your grace, I'm going to keep my. Pela sua graça, eu vou manter meus olhos em você. Then something happens. E aí algo acontece. We repent. Nós nos arrependemos. Get under the blood. Estamos debaixo do sangue. Pick ourselves back up. Nós nos levantamos novamente. We hit the delete button. Nós apertamos o botão We delete. get back in the race. E nós voltamos para a We're corrida. resolved. Nós estamos determinados. And then something happens. E aí algo acontece. We repent. Nós nos arrependemos. Get under the blood. Entramos debaixo do sangue. Pick ourselves back up. Nos levantamos de novo. Hit delete. Apertamos delete. Get back in the race. Voltamos para a corrida. And then something happens. E aí algo acontece de novo. We repent. A gente se arrepende. Get under the blood. Nós estamos debaixo do sangue. Pick ourselves back. Nos levantamos novamente. Hit delete. Apertamos delete. Get back in the race. Voltamos para a corrida. And then something happens. E aí algo acontece de novo. And in the realm of resolve, E na área da determinação, we find our eyes. It's victory, defeat, victory, defeat. a batalha com os nossos olhos é sobre vitória e derrota, vitória e derrota, vitória e derrota. We get up 98% of the mountain É como se a gente conseguisse subir o 98% da montanha and fall back. e aí cair tudo de volta. Then we get up, E aí a gente volta a conseguir subir 98% da montanha we fall. e aí a gente cai de novo. And the reason we do not crest this mountain E a razão por que nós não chegamos ao cume desse monte is because we have stayed back in the safety of resolve. é porque a gente ficou na segurança das decisões e determinações. Is it time to burn the bridges? É tempo de queimar as pontes. Is it time to sell? É tempo de vender tudo. Is it time to buy the pearl of an icon? É tempo de comprar a pérola preciosa dos pactos com os olhos. God gives it to you. Se Deus der a você, I am persuaded it has the power eu estou perseguindo aquele que tem o poder to take you where resolve never could. de te levar, daquilo que vai te levar ao que a resolução, a determinação nunca conseguirá. Crest this mountain. Você vai conseguir chegar ao cume desse monte. Step into another place E of victory, você vai pisar em novos níveis de vitória. such as you've never known before. Lugares que você nunca foi antes. I am so persuaded about an icon Eu estou tão convicto sobre um pacto com os olhos that I have come here tonight to share my story, que eu vim essa noite compartilhar minha história com você give you an opportunity to consider it before. e te dar uma oportunidade de considerar um pacto com os olhos. So now the question that everybody has. Então a pergunta que todos vocês devem estar se fazendo. Okay, Bob. Ok, Bob. Suppose I make an eye covenant, Vamos supor que eu faça um pacto com os meus olhos. and then suppose that I violate. E vamos supor que eu viole um pacto com os meus olhos. What does God do then? O que Deus fará então? I don't know. Eu não sei. The same thing is true with my wife. A mesma coisa é verdade com a minha esposa. If I was to have an affair on my wife, Se eu tivesse uma traição para com a minha esposa, if you were to ask me, Bob, what would your wife do? se você me perguntasse o que sua esposa faria, I would have to tell you, eu te diria, not know. eu não sei. Because if I have an affair on my wife, Porque se eu tiver um caso, she can do whatever she ela wants to. pode fazer qualquer coisa que ela quiser fazer. She can strangle me. Ela pode me enforcar, She can divorce me. ela pode se divorciar de mim, She can separate. ela pode se separar, She can fight for the marriage. ela pode lutar pelo casamento. It's a whole spectrum. Existe um aspecto assim
total. Just don't know what your wife is going to do. E você não sabe o que sua esposa faria. And I don't ever want to find out. E eu nunca quero descobrir. The same thing is true with God. A mesma coisa é verdadeira com Deus. If you make a covenant with God, Se você fizer um pacto com Deus then violate e então violar esse pacto, do whatever. Ele pode fazer o que Ele quiser com você. How did God handle covenant breakers in the Bible? Como é que Deus lida com quem quebrou os seus votos na Bíblia? Well, some of them he killed. Alguns foram mortos, Some of them he just chastened. alguns foram apenas perseguidos. Some of them he gets down on his knees. Alguns deles se ajoelharam, se ajoelharam. Book of Hosea. Esse é o livro de Oséias. He begs them to come. E ele implorou para o seu povo voltar a Deus. It's the whole spectrum. Existe todo o aspecto do que pode acontecer. You just don't know. E você apenas não sabe. Therefore, Por isso, I'm gonna count the cost before I make a covenant. eu vou calcular o custo antes de fazer um pacto com os meus olhos. If I'm gonna build this tower, do I have enough money to finish building the tower? Se eu vou construir essa torre, eu terei dinheiro suficiente para terminá-la? If I make a covenant with my eyes, Se eu fizer um pacto com os meus olhos, is God giving me enough grace to carry the thing for the Deus me dará graça suficiente para manter isso o resto da minha vida? I want to evaluate. Eu quero avaliar isso. Therefore, Por isso, nobody is permitted to make a lifetime covenant with their eyes tonight. por isso que essa noite ninguém aqui está permitido a fazer um pacto com seus olhos permanentemente. It's too sober of a decision É uma decisão que deve ser tomada de maneira muito sóbria, to make it in a fiery moment at a men's conference. de fazer no momento apenas que você se empolgou na conferência de homens. We're going to slow it down. Nós vamos diminuir o passo. We're going to process. Nós vamos processar We're isso. going to discern. Nós vamos discernir. Get some wise counsel. Pegue conselhos sábios. Pray about it. Ore sobre isso. So if you ask me, Então, se você me perguntasse, Bob, if I violate my eye covenant, what will God do? Bob, se eu violasse o meu pacto, o que Deus faria? I do not know. Eu não sei. But if you were to ask me this, Mas se você me perguntasse isso, Bob, how have you handled bumps along the way? Bob, como você lidou com lombadas pelo percurso? Well, now let's talk. Vamos falar sobre isso. Because in 18 years, Porque em 18 anos, I have had all kinds of bumps. eu tive vários tipos de lombadas pelo caminho. And so I'm going to talk about the bumps. Então eu quero falar para você sobre essas lombadas. A violation is not the same thing as a bump. Uma violação não é o mesmo do que um balanço. Let me illustrate from marriage. Deixa eu ilustrar, por exemplo, no casamento. I'm going to illustrate a bump in marriage. Eu vou and then ilustrar. I'm going to illustrate a violation in Eu vou ilustrar um balanço no casamento e uma violação no casamento. a bump in marriage. Um balanço no casamento. A brother says to his wife, O irmão diz para sua esposa: "Sweetheart, I saw another woman today. Amor, eu vi outra mulher hoje. I did not like the thoughts that were in my mind. Eu não gostei dos pensamentos que vieram sobre a minha mente. And I'm confessing it. E eu estou confessando a você. I'm asking you. Eu estou te pedindo que você ore por mim. I'm asking you to fight with me. Eu estou te pedindo que você lute comigo. Your wife will pray for you. Sua esposa vai orar por você. She's going to fight with you. Ela vai lutar com você. It's a bump É um balanço, uma lombada, and now a violation. e não uma violação. Suppose a brother says to his wife, Imagine que o irmão diga para sua esposa: "Sweetheart, I slept with another woman last night. Would you pray for me?" Amor, eu dormi com uma outra mulher noite passada. Você oraria por mim?
She's not going to pray for you, bro. Ela não vai orar por você, amigo. It's a violation. É uma violação. This would be a violation for me of my eye covenant. Isso seria uma violação para mim de um pacto com os meus olhos. Click on the link, Clicar no link, open the page, abrir a página and sit down. e sentar. It must not happen. Não pode acontecer. And I give thanks to God that in 18 years there has been no violation. E eu dou graças a Deus que em 18 anos não houve violação. But now bumps. Mas agora, lombadas. I have had some bumps. Eu topei algumas lombadas no caminho. And it mostly happens online. E na maioria das vezes aconteceu online. Sometimes it happens on TV. Às vezes acontece na TV. But I'll be on CNN News on my device. No meu aparato eu leio o CNN, Check o jornal. out the daily news. Ver o jornal de cada dia, as notícias diárias. I notice a link. E de repente eu noto um link. This is CNN. Isso é CNN? What is that link? Qual que é sobre o que é esse link? Click. Eu clico. What are they doing with this article? O que eles estão fazendo nesse artículo? I'm reading the article. Eu estou lendo o artículo. There's an image here. Tem uma foto aqui sedutora. I'm like, what are they doing E eu with estou this dizendo, article? o que eles estão falando nesse artículo? And I'm reading it for about 2 minutes. E eu estou lendo o artículo por 2 minutos. And it hits me. E aí vem na minha cabeça. This is exactly what my eye covenant is designed to protect. Isso é exatamente contra o meu pacto com os olhos, é feito para combater. It takes me about 2 minutes sometimes. E leva às vezes 2 minutos para me tocar. Oh my goodness. Oh meu Deus! Close down the page. Fecha a página, Repent before Jesus. arrepende diante do Senhor Jesus. And here's what I found. E é isso que eu descobri. When I am bumping my way along in this eye covenant, Quando eu estou trombando na lombada, he's not like a referee looking to yellow card, ele não é como um juiz que dá red card. cartão amarelo, cartão vermelho. He is my biggest cheerleader. Ele é o maior torcedor que eu tenho. He says to me, E ele diz para mim coisas assim: I love how that bump bothered you. eu amei como esse balanço dessa lombada te incomodou. Love how quickly you came back. Eu amo quão rápido você voltou. Then he spoke Song of Solomon 4. E ele fala um pouco sobre o que canta o Salomão, capítulo 4. Dove's eyes behind your veil. Você tem olhos de pomba atrás do seu véu. Your vow is your veil. O seu voto é o seu véu. And behind the veil of your vow, E atrás do véu do seu voto, you have eyes for Jesus. você tem olhos apenas para Jesus. Ele é o único que você quer. Ele é o único que você vê. And he enjoys us in the journey. E ele se alegra na nossa jornada. In the scriptures, Na palavra de Deus, there were vows that were made for a specific period of time. existem votos que foram feitos por um momento, um tempo específico, determinado. For example, the Nazarite. Por exemplo, os nazarenos. When a Nazarite made a vow, Quando um nazareno fazia um voto, it was customary for there to be a start date, eles tinham o costume de ter uma data inicial and then there was an end date. e ter uma data de término. And they were under the weight of the vow from this date to this date. E eles caminhavam sobre o peso desse voto, da data inicial até a que terminava. In other words,
Em outras palavras, it's biblical to make a covenant with God for a limited period. é bíblico fazer um voto com Deus por um tempo limitado. Now, I have said that nobody in the room is permitted to make a lifetime covenant. Então eu disse que ninguém aqui está permitido hoje de fazer um voto para sempre com seus olhos. But let me ask you this. Mas deixa eu pedir isso. Would you want to consider making a covenant with your eyes tonight for a limited period of time? Você consideraria fazer um voto com seus olhos essa noite por um tempo limitado? 24 hours. 24 horas. Jesus, For the next 24 hours, pelas próximas 24 horas, covenant my eyes to you. eu faço meu pacto com os olhos para com You're você. the only one that I. Você é o único que eu quero ver. And if another image comes E se outra imagem vier para minha mente, na minha frente, eu vou tirar meus olhos disso. I'm gonna turn away from it. Eu vou virar meu rosto disso Keep my eyes on e manter meus olhos em ti. for the next 24 E pelas próximas 24 horas, covenant my eyes to you. eu comprometo e faço um pacto com meus olhos com você. We've got a covenant like this for the screen if they can give us the next. Nós temos um exemplo de pacto na próxima slides. This is just a sample of what a Isso é apenas covenant could look like. Isso é apenas um exemplo de como seria um pacto de 24 horas com os olhos. If you want to take a pic with your, Se você quiser tirar uma foto com o seu celular, você pode fazer isso. I think it's actually going to come up on 2 frames. Eu acho que, na verdade, talvez tenha que ter 2 slides ou tá tudo num só? I think there's 2 screens for the Ah, tá. entirety of it. Eles têm dois slides para todo o pacto. So this is just a sample covenant for you to ponder. Esse apenas é um exemplo de como você pode fazer esse pacto. But really, I want you to write it in your own words. Mas realmente você pode escrever nas suas próprias palavras. But you are welcome tonight to consider Mas você está hoje convidado a considerar fazer isso. making a covenant with your eyes. Fazer for um the next pacto com seus olhos pelas próximas 24 horas. And if you enjoy the grace of God for the next 24 E hours, se você se alegrar com a alegria do Senhor pelas próximas 24 horas, you might say to yourself, você deveria dizer a si mesmo, talvez: I'm gonna make a covenant with my eyes for 3 days. eu vou fazer um pacto com os meus olhos por 3 dias. And then if you enjoy the grace of Jesus, E se você desfrutar da graça de Jesus pelos outros 3 dias, say to yourself, talvez você diga a si mesmo: eu vou fazer um pacto com meus olhos por uma semana. and then if you enjoy the grace of E se você se alegrar com a alegria e a graça de Jesus por uma semana, you might be ready to say, Jesus, I'm talvez você esteja pronto a dizer: eyes for a Jesus, eu vou fazer um pacto com meus olhos por um mês. And my point is, you can walk your way E o meu ponto é, você consegue caminhar e avançar nisso, as you grow in confidence, enquanto você cresce em confiança. because the grace of Jesus Porque a- is going to be lavish. Porque a graça de Jesus vai ser derramada sobre a sua vida. I close now with a story, and then we're going to pray. Eu fecho com uma história e a gente termina. In just a moment, we're going to have a time of prayer. Em apenas um momento a gente vai ter um momento de oração. And Pastor Milton, E Pastor this Milton, is what I would like to have. é isso que eu gostaria que pudesse acontecer. If we could have maybe 40 brothers Se a gente along the front, pudesse ter irmãos por toda essa frente aqui. and if our brothers could get some anointing oil, E esses irmãos aqui, olhando para o público do lado um do outro, tivesse óleo da unção na sua mão. we're going to be here tonight to anoint your eyes with oil. Nós vamos ungir seus olhos com o óleo da unção. And when we anoint your eyes E with quando a oil, gente ungir seus olhos com os olhos, o we óleo, believe that the grace of Jesus will help your nós cremos que a graça de Jesus vai te ajudar nessa consagração. That moment is coming in just Esse momento vai acontecer daqui a pouquinho. I just want to share a story. Eu só quero compartilhar uma história com você. I didn't share it last night. Eu não compartilhei noite passada, mas You talked me into it tonight. você falou para eu falar isso essa noite. I was on a trip one time.
Eu estava numa viagem uma vez. I was invited to speak at a conference. Eu fui convidado para falar numa conferência. And there was a young guy invited to be the worship. E tinha um jovem que foi convidado para ser o adorador. I was the speaker, he was the worship. Eu era quem ia pregar, ele era quem ia cantar. And we were both traveling from the same city to that conference. E nós estávamos viajando para a mesma cidade nessa conferência. And when we were in the airport, E quando a gente estava no aeroporto junto, this young guy, he's 25 at the time. esse jovem tinha 25 anos na época. His name is Marcus. O nome dele é Marcos. Marcus said to me, Marcos disse para mim, he says, Bob, I would like to tell you the prayer that I pray every morning. ele disse, Bob, eu quero te falar a oração que eu faço todos os dias de manhã. I'm like, tell me. Eu disse, me conte. He said, Ele disse, when my feet hit the floor in the morning, quando meus pés tocam o chão todo dia de manhã, the very first thing that I say to a primeira coisa que eu digo a Jesus is something like this. é algo parecido com isso. Jesus, Jesus, if I do anything with my eyes today se eu fizer algo com os meus olhos hoje to violate the covenant that we have, para violar o voto e o que nós temos, o pacto que nós temos, I invite you to fight against me with the sword of your mouth. eu te convido para que o Senhor lute contra mim pela espada que sai da sua boca. And Marcus had in view Revelation 2:16, E o Marcos me falou que estava em Apocalipse 2:16, where Jesus has a sword that comes out of his mouth. onde Jesus tem uma espada que sai da boca dele. But then Marcus said this. Mas aí Marcos disse isso. I go like this. Eu vou sim. But Lord, Mas Senhor, if I honor you today, se eu te honrar hoje com os meus olhos, so that the things that I look on today honor our covenant, se o que eu olhar com os meus olhos hoje honrarem o pacto que nós temos, I'm asking you to bless me, eu te peço que o Senhor me abençoe favor, e derrame seu favor sobre mim doors for e abra portas para mim que nenhum homem pode fechar. and I'm in the airport E eu estou no aeroporto looking at this 25-year-old olhando para esse jovem de 25 anos and I'm thinking to myself, e eu estou pensando comigo mesmo, who are you? quem é você? What kind of a 25-year-old prays this kind of a crazy prayer? Quem tem 25 anos de idade e faz uma oração maluca como essa? And I realized E aí eu me dei conta. there is a generation in the earth today Existe uma geração na Terra hoje that is willing to burn the bridges, que está disposta a queimar todas as pontes, are willing to crucify their flesh. que estão dispostas a crucificar a sua carne, They are willing to sell everything que estão dispostas a vender tudo so that they can buy the pearl of an icon. para que eles possam comprar a pérola do pacto com os They're olhos. willing to lose their life Eles estão dispostos a abrir mão de suas vidas so that they can find them. para que eles possam entrar. And Jesus is cultivating this kind of a generation in the E earth. Jesus está cultivando esse tipo de geração hoje. There are men in this room E existem homens nesse lugar essa that noite the Holy Spirit has been talking to you. que o Espírito Santo tem falado a você e te preparado. And tonight this message comes to you at just the right E essa noite essa mensagem tem vindo direto ao seu coração. And in your heart you are willing to give him everything. E no seu coração você está disposto a dar tudo a Ele. And we want to bless you tonight. E nós queremos abençoar você essa noite. Bless your consecration. Nós queremos abençoar sua consagração. We want to bless your eyes. E nós queremos abençoar os seus olhos. Now I recognize tonight, my brothers, E eu reconheço essa noite, meus irmãos, that you have heard a message tonight like you have never heard. que você provavelmente ouviu uma mensagem hoje como que você nunca ouviu antes. And it will take you some time to process this kind of E message. talvez te tome algum tempo para processar essa mensagem. That's totally fine. Tá tudo bem. Take all the time you need.
Tome todo o tempo que você precisar. But would you be ready tonight Mas se você estivesse pronto essa noite to give Jesus your eyes de dar a Jesus seus olhos novamente and say to the lover of your e dizer ao amado da sua alma: you have my heart, você tem meu you coração, have my soul, você tem minha alma, you have my mind, você tem minha mente, you have my strength, você tem minha força and I'm giving you my eyes. e eu estou te dando meus olhos de novo. You want to E give se your você eyes quiser dar seus olhos de novo a Jesus, we are here tonight to anoint your nós eyes estamos aqui para ungir seus olhos com óleo. and the ministry of the Holy E o Spirit. ministério ministração do Espírito Santo, do óleo da unção, There is going to come grace to your life. vai trazer graça para sua vida, Set your eyes on Jesus. para manter seus olhos em Jesus. Like doves that have eyes only for each other. E como pombas que têm olhos apenas para umas às outras, You and Jesus will be like two doves. você e Jesus serão como duas He pombas. has eyes for you. Ele tem olhos para você apenas, Eyes for him. e você tem olhos para Ele apenas. Tonight, Jesus, we give you E essa noite, Jesus, nós te damos nossos olhos. stand with. Eu quero te convidar que você se levante comigo. Pastor Milton, would you help me and give me about 40, 45 leaders? Pastor Milton, você me ajudaria com esses homens, talvez 40, 45 homens aqui, I'm olhando gonna de frente? ask our leaders to get some anointing. E eu quero pedir que esses líderes tenham óleo da unção na sua mão. And we are, if you Pastores- this is voluntary. Pastores, diáconos? Pastores, diáconos e supervisores de cela. This is totally voluntary. Isso é totalmente voluntário. It's only if you want to receive É this apenas se você quer receber esse tipo de ministração. But if you come forward to one of these brothers tonight, Pastores das outras alcances que tiverem aqui também, por gentileza, diáconos de outras alcances que tiverem aqui, supervisores de outras alcances que tiverem aqui. if you come forward to receive prayer, Se você vier adiante receber oração essa noite oil on your eyes, e você receber a unção nos seus olhos, we're going to pray some dangerous prayers. nós vamos orar orações perigosas sobre vocês. It's the power of God in E this. nós vamos liberar o poder de Deus sobre esse lugar. There is going to be fresh grace released. E vai vir graça fresca sobre There's going to be vocês. fresh help released. E vai vir uma unção fresca sobre você. Says, I will strengthen Ele you. diz: eu vou fortalecer você. Help you. Eu vou ajudar você. Will uphold. Eu vou ser a favor de você. And if you are making a 24-hour covenant E with se você quiser fazer um voto, um pacto de 24 horas com seus olhos, I invite you to tell the brother when you eu te convido a você dizer isso ao irmão que você vai Just say receber to the oração. brother, E apenas diga: making a 24 eu estou fazendo um voto de vou fazer um voto de 24 horas com meus olhos. We're going to bless you E nós vamos abençoar você em nome de Jesus. for the Holy Spirit E que o Espírito Santo to rest upon your life possa vir sobre a sua vida in power em poder and in victory. e em vitória. In Jesus' name, Em nome de Jesus. the Lord is with you. O Senhor é com você. You're welcome to come. Você está convidado a vir até a frente.